Livro Fenômenos de Bilocação, Desdobramento, de Ernesto Bozano. Capítulo 7. Conclusões. Se, repito, as recentes e magníficas experiências que acabo de citar não tivessem vindo ao meu conhecimento, teria deixado de fazer alusão às observações análogas e espontâneas das antigas sonâmbulas, mas é evidente, ao contrário, que as experiências de hoje confirmam as observações das sonâmbulas e que estas reforçam, por sua vez, as experiências atuais. A esse respeito, convém assinalar que, apesar de tudo o que foi exposto sobre as provas de ordem experimental, indispensáveis para atingir a certeza científica da existência dos fenômenos de bilocação, não devemos, todavia, esquecer as provas tanto mais legítimas e concludentes obtidas por meio da análise comparada e da convergência das provas, tais como resultam da presente classificação. Saliento, antes de tudo, que, com base nessas provas, verificamos que os casos de bilocação, tanto quanto os outros fenômenos estudados pela ciência, não são nunca considerados isoladamente, mas cumulativamente. É assim e apenas assim que os fenômenos em questão adquirem integralmente sua significação irresistivelmente demonstrativa. Isto pelo fato de que não se pode levantar qualquer dúvida sobre a objetividade do fenômeno, desde que se apliquem os processos da análise comparada a centenas de fatos do mesmo gênero, conexos, nos quais são representadas todas as gradações que assume tal fenomenologia, de modo a fazer aparecerem as modalidades segundo as quais a exteriorização do corpo fluídico é determinada. É-nos preciso, então, excluir as hipóteses onírica e alucinatória, que são as únicas que podem ser opostas aos fenômenos do gênero. Tais conclusões parecem indiscutíveis depois das seguintes considerações. Em primeiro lugar, porque os diversos graus de produção dos fenômenos de bilocação se completam e se reforçam admiravelmente um pelo outro. Com efeito, a começar pelos fenômenos ditos de sensação de integridade nos amputados, aos quais às vezes o sentido de integridade do membro faltante é a tal ponto real que, se a sua atenção estiver distraída, eles experimentam as sensações que o membro deveria experimentar se ainda existisse, para passar aos casos de desdobramento embrionário nos que foram atingidos pela hemiplegia, os quais percebem, junto deles, do lado paralisado, uma seção longitudinal de seu próprio duplo, e afirmam que esse fantasma goza de uma integridade sensorial que lhes foi subtraída, fato inexplicável pela hipótese sinestésica, porque, nos hemiplégicos, o sentido sinestésico, bem longe de ser exagerado, não existe mais, para chegar em seguida aos casos de desdobramento autoscópico, nos quais o sensitivo percebe o seu próprio fantasma, sempre conservando plena consciência de si, e a seguir aos casos nos quais a consciência se acha transferida no duplo que percebe a certa distância ao seu corpo somático inanimado, depois aos casos nos quais o desdobramento se produz no decurso do sono natural ou provocado, no delírio, na letargia e no coma, nos casos em que o fantasma desdobrado de um vivo adormecido é percebido por terceiros, para chegar aos casos nos quais o fenômeno de desdobramento fluídico se realiza no leito de moribundos e é registrado por pessoas sensitivas e, finalmente, aos casos em que o fantasma desdobrado no leito de morte é visto coletivamente por todos, verifica-se, eu o repito, que todas essas gradações ascendentes de fenômenos análogos estão intimamente ligadas entre si, se completam e se reforçam, confundindo-se e integrando-se, para produzirem esta certeza de se assistir à manifestação diversamente graduada de um mesmo fenômeno.
Em segundo lugar, porque as hipóteses onírica e alucinatória são excluídas pelo fato de serem os fenômenos de bilocação no leito de morte constantemente descritos pelos clarividentes com os mesmos e minuciosos detalhes de realização, em que sobressaem particularidades de tal modo novas e inesperadas que é logicamente impossível presumir que elas saiam idênticas dos cérebros de todos os videntes, quer pertençam ao mundo civilizado, quer ao bárbaro ou selvagem. Em terceiro lugar, porque já se obtiveram, experimentalmente, fotografias de fantasmas desdobrados de vivos, Stein-Moses, de Rochas, D'Urville, professor Strati, e de fantasmas no leito de morte, em sua forma rudimentar, Dr. Baraduc. Finalmente, porque, como já se viu, as pesquisas atuais tendem a provar admiravelmente, experimentalmente, definitivamente, a tese sustentada aqui. Tais são os dados presentes do grande problema a resolver, dados que demonstram que, se não é possível ainda considerá-lo como resolvido do ponto de vista da ciência oficial, a qual se obriga a calçar os seus sapatos de chumbo antes de aceitar como definitivamente demonstrada a existência de uma classe de fenômenos que revestem enorme importância teórica pelo menos do ponto de vista das convicções pessoais de quem quer que tenha estudado a questão a fundo, pode-se assegurar que a dos fenômenos de bilocação é hoje feita. Em consequência, o reconhecimento definitivo desses fenômenos pela ciência oficial não é mais do que uma questão de tempo. E, por acréscimo, essa questão de tempo se reduz à exigência, mais que legítima, que outros experimentadores, em número suficiente, repitam as mesmas experiências até agora realizadas por um pequeno número de precursores. Sendo assim as coisas, pode-se estar certo do êxito fatal e afirmativo do controle científico. Quando esse grande evento se realizar, então no horizonte do conhecimento humano surgirá a aurora de uma nova era. Os fundamentos do saber humano passarão da concepção materialista do universo para a concepção espiritualista do ser, com as consequências filosóficas, sociais, morais e religiosas que daí decorrem. É, com efeito, flagrante que a existência imanente de um corpo etéreo no corpo somático subentende a imanência de um cérebro etéreo no cérebro somático e assim por isto dissipadas ficariam as perplexidades que impediram até agora os fisiólogos de admitir o espírito sobrevivente à morte do corpo, perplexidades que eles resumem no fato indubitável da existência do paralelismo psicofísico nos fenômenos do pensamento, o qual leva a concluir, inexoravelmente, na extinção do espírito com a desagregação do órgão pensante. Não resta dúvida de que os fisiólogos têm aparentemente razão para concluir nesse sentido, mas, pelo contrário, o mesmo não sucederia se os termos do formidável problema fossem um dia derrubados pela demonstração experimental da existência de um cérebro etéreo imanente no cérebro somático. Nesse caso, este último nada mais seria do que um aparelho indispensável para a tradução de impressões que nos chegam do mundo exterior por intermédio do sentido sob a forma de vibrações físicas, depois vibrações psíquicas, perceptíveis ao espírito imanente no cérebro etéreo. Observo que essa tese concordaria maravilhosamente com as teorias da professora Sra. Gaskell, segundo a qual a vida e o espírito constituiriam um todo, que seria um quantum intraatômico, uma qualquer coisa de material que organiza a matéria para dela se libertar no momento da morte, o que esclarece o postulado: todas as formas de vida organizada possuem esta quantidade intraatômica. Isto aclara, uma nova luz, o postulado de outra sumidade, o físico Eddington, que declara que se os átomos do corpo humano, no que em se contém de substancial, fossem fortemente comprimidos, o corpo humano não exigiria maior espaço do que um ponto feito com um lápis agudamente apontado, o que torna a significar que o organismo físico de um homem consiste na sua quase totalidade de espaço interatômico e infratômico.
provável morada do corpo etéreo e do cérebro etéreo. De outro ponto de vista e com o auxílio das novas concepções do ser humano, explicar-se-ia melhor porque um indivíduo perde temporariamente a razão sob a influência de uma bebida alcoólica, porque ele perde definitivamente a razão se o cérebro somático funciona em desordem, como na demência. E por isso seria evidente que, se o aparelho transformador das vibrações físicas em vibrações psíquicas reagir desordenadamente, o cérebro etéreo, sede do espírito, não mais estaria em condições de perceber corretamente as impressões exteriores e menos ainda agir por fora com pensamentos e atos apropriados, que continuariam a ser evidentemente transmitidos, mas o aparelho transmissor os desnaturaria e os transformaria em imagens incoerentes. Essas considerações me recordam uma discussão cortês que tive com o professor Enrico Morselli pouco antes de sua morte. Esforcei-me por convencê-lo do grande fato de tantas provas variadas, anímicas espíritas, convergirem todas para o mesmo centro. A demonstração da sobrevivência do espírito humano, fato que assume um valor científico de primeira ordem, dificilmente contestável. A enumeração das provas me impunha um longo monólogo que o professor Morselli escutou com a maior atenção, sem nunca me interromper. Quando chegou ao termo de minha exposição, ele continuou a guardar silêncio, ao mesmo tempo em que a expressão de seu rosto indicava que ele se achava absorvido em profundas reflexões, do que concluí que, não conseguindo encontrar objeções metapsíquicas para opor à massa imponente dos fatos citados, sentira-se abalado em suas convicções materialistas, o que me levou a quebrar o silêncio com esta pergunta. Pois bem, senhor professor, não vos parece que a hipótese espírita está, na realidade, cientificamente melhor demonstrada do que o imaginastes? Ele se recobrou e, olhando no vácuo, em atitude quase estática, mediu solenemente estas palavras. Vinde visitar comigo um asilo de alienados, então vos convencereis de que o pensamento é função do cérebro. Percebi, por esta resposta, que o professor Morselli efetivamente não encontrara qualquer objeção de ordem metapsíquica, que seu critério lógico havia sido visivelmente abalado pela evidência cumulativa das provas enumeradas, mas que, após breve oposição interior, o fisiologista profissional o havia dominado, com a incapacidade em que se achava de se libertar de convicções profundas, indelevelmente impressas em suas células cerebrais por mais de meio século de prática de patologia mental, convicções aparentemente mais que legítimas, porém totalmente errôneas pelo fato de não repousarem numa única faceta do prisma verdade. Decorria daí que a argumentação negativa do professor, que não era metapsíquica, porém psicopatológica, não infirmava, de modo algum, o valor irrefutável das provas positivas, de ordem metapsíquica, que eu havia citado e nas quais eu enumerei todas as facetas do prisma verdade. Assim, a argumentação do professor Morselli significa apenas que, antes de chegar à demonstração científica da existência e da sobrevivência do espírito humano, ainda subsistia uma questão a resolver concernente à patologia mental. Agora, esta incerteza se dissipou como nevoeiro ao sol em virtude de uma classe de fenômenos metapsíquicos aos quais eu não havia feito alusão nessa discussão improvisada. A categoria dos fenômenos de bilocação implicando a existência de um corpo etéreo, que implica, ele próprio, a existência de um cérebro etéreo, sede da inteligência. E é este último fato, de importância teórica considerável, que vem conciliar a sobrevivência do espírito humano com a patologia mental sob todas as suas formas. Delírio alcoólico, demência, idiotia. Mas, como já o disse, nesse momento não me veio à mente fazer valer a importância demonstrativa dessa ordem de fenômenos supranormais.
O problema relativo às reais funções do cérebro, com relação ao processo do pensamento, é tão importante que me proponho citar um extrato de uma de minhas obras em que trato justamente deste tema árduo. Na segunda série dos meus Indagini sulle manifestazioni supernormali, páginas 187 a 189, exprimi-me assim. De meu lado, propus recentemente uma teoria complementar a que foi formulada por William James, de acordo com a qual as funções do cérebro seriam duplas. De tradução no primeiro tempo e de transmissão no segundo, isto é, que as vibrações específicas que chegam do mundo externo ao cérebro por intermédio dos sentidos aí estão traduzidas em termos sensoriais e psíquicas às vezes perceptíveis ao espírito. Convém recordar que um espírito não poderia perceber vibrações físicas, determinando, assim, um estado de consciência ao qual o espírito responde pondo a imagem psíquica correspondente, com a qual ele age sobre os centros de inervação eferente que a transmitem à periferia em termos de uma ação especializada correspondente ao estímulo perceptivo originário. Para conformar o que adianto, menciono, de passagem, o fato de que a película cerebral é considerada pelos fisiologistas como um complexo de centros de elaboração do pensamento por meio das imagens psíquicas. Assim, por exemplo, o centro da linguagem se exerceria por intermédio das imagens fonéticas das palavras, o que explica a aparente contradição implicada no fato de que, lesado o centro da linguagem, a palavra tornar-se-ia impossível, afasia, ainda que não exista verdadeira paralisia dos órgãos de fonação, o que se pode produzir quando a lesão em questão tornar impossível a transmissão das imagens fonéticas das palavras e, em consequência, a excitação psicomotora dos órgãos de fonação não se pode realizar. Fica, pois, evidente que os centros de inervação eferentes são estimulados por meio das imagens psíquicas. E aqui, depois de ter exposto a dita tese em termos científicos, resta-me expô-la em termos filosóficos, observando que, se é verdade que o espírito humano contém em si uma chama de essência divina, é também verdade que o divino que existe no espírito humano não chegue a individualizar-se senão passando do reino do absoluto ao do relativo, do domínio do número ao fenômeno. Segue-se daí que, para entrar em relação com as manifestações do universo fenomênico, o espírito tem necessidade de um órgão transformador ou que, este órgão é o cérebro. Em outros termos, a verdadeira função do cérebro em suas relações com o espírito consistiria no fato de pôr o espírito em estado de perceber um determinado aspecto da realidade desconhecida por um sistema determinado de aparências fenomênicas que se desenvolvem segundo as modalidades sempre diversas em todos os mundos habitados do universo inteiro, aparências fenomênicas no meio das quais o espírito está destinado a viver a fim de se elevar mais tarde no conhecimento da realidade absoluta, contempladas através das modalidades infinitas onde ele evolve manifestando-se no relativo. Compreender-se-á, pois, a necessidade para o espírito de possuir um cérebro que sirva de órgão transformador da realidade absoluta em manifestações relativas ou fenomênicas, função infinitamente grandiosa para a qual estão repostos os mundos inumeráveis que povoam o universo. Do ponto de vista do paralelismo psicofisiológico, observo que, com a teoria em questão, se chegaria conciliar as afirmações dos fisiologistas com a tese espiritualista, visto o que, de uma parte, se reconhece que a dupla função de tradução e de transmissão exercida pelo órgão se realiza à custa da energia acumulada nas células nervosas, como sustentam e o demonstram os fisiologistas, e, de outra parte, se nota que esse estado de fato se torna facilmente conciliável com a existência de um espírito independente do instrumento do qual se serve para entrar em contato com o ambiente terrestre.
Daí resulta que a melhor definição do paralelismo psicofisiológico seria que foi dada pelo nosso eminente filósofo Pietro Siciliani, segundo a qual está afirmada a indiscutível correlação, pelas leis da equivalência, das atividades contrárias morfológica e psíquica, mas, ao mesmo tempo, se reconhece que essa correlação deva ser interpretada no sentido de uma correspondência paralela e nunca de uma absoluta conversão. Foi assim que eu me exprimi em meu ensaio intitulado Cérebro e Pensamento. Pareceu-me oportuno reproduzir o trecho acima para reforçar o que afirmei sobre o fato de que a existência de uma patologia mental é plenamente conciliável com a existência de um espírito sobrevivendo à morte do corpo, e então isento das enfermidades que afligem o aparelho somático do qual se serve para entrar em relações com as manifestações da ambiência fenomênica em que o seu destino é o de viver e evoluir. Quanto aos fenômenos de bilocação com a existência que implicam de um corpo etéreo e de um cérebro etéreo, observo que eles revestem também uma importância demonstrativa para outra questão de ordem psicofisiológica, a qual impediu sempre que outro eminente fisiologista aderisse à hipótese espírita. Quero falar aqui do professor Charles Richet, que ainda recentemente, a 26 de janeiro de 1934, respondendo a uma pergunta semelhante que lhe foi feita pelo diretor da Light, assim se exprimiu. Enfim, os fenômenos da inteligência estão neste ponto, tão estreitamente ligados às funções cerebrais que, a meu ver, parece, não direi impossível, porém quase impossível que a inteligência possa subsistir quando o cérebro é desintegrado, aniquilado, reduzido a pó. Segundo penso, parece espantosamente absurdo admitir que esse pó cerebral contenha memória. Como se vê, não se trata mais aqui de uma questão inerente à patologia mental, porém vem de um problema relativo à possibilidade para a memória de sobreviver à dissolução dos centros corticais, sobrevivência que de todos os modos, não estaria localizada no pó cerebral de que fala Charles Richet, e seria, na verdade, espantosamente absurdo sustentar-se isto. Mas esta pergunta também não seria mais formulada quando se admite a existência de um cérebro etéreo, sede transcendental da inteligência e da memória. E, a propósito de faculdade memotécnica, recordo que, já há algum tempo, os fisiologistas tinham descoberto o que, paralelamente à muito imperfeita e sempre fragmentária memória fisiológica, existe uma memória integral perfeita, latente e inútil, nos refolhos da subconsciência, o que constitui um enigma impenetrável para os fisiologistas pelo fato de que nenhum deles está em condição de explicar, no terreno biológico, a existência subconsciente de faculdades memotécnicas prodigiosas destinadas a ficarem eternamente latentes e inúteis, problema que não existiria se concedesse a memória integral perfeita a fins ultraterrestres que, de nosso ponto de vista, são mais que legítimos, sobretudo se considera que existe, na subconsciência humana, outras faculdades prodigiosas que são inúteis nas condições latentes em que elas nos são generosamente concedidas. E ainda mais que inúteis, porém literalmente inconciliáveis com a existência carnal sob qualquer aspecto que se queira examinar o problema, pois que já se fez justamente observar que se um dia essas faculdades se tornassem utilizáveis sob forma de um sexto sentido, como profetizam alguns, nesse caso elas tornariam impossível a vida social, a luta pela vida, toda a nobre competição humana, provocando assim a paralisação fatal da evolução biopsíquica das espécies. Sendo assim as coisas, segue-se daí que as faculdades em questão deverão ser consideradas o que são, isto é, faculdades espirituais existindo em estado latente na subconsciência humana, de onde podem emergir e se desenvolver em um ambiente apropriado depois da crise da morte.
Se assim se devia concluir com esses poderes supranormais, nada mais racional também concluir no mesmo sentido para a memória integral, resolvendo desta maneira o problema que contrariava tanto o critério científico do professor Richet. Enfim, para completar e reforçar o que expus, convém acrescentar que, para a demonstração da existência e da sobrevivência do espírito humano, é peremptoriamente necessário que na subconsciência humana seja localizada a existência latente de faculdades espirituais pré-formadas, e isto pela boa razão de que, para sobreviver em espírito, em ambiente apropriado, é preciso possuir faculdades espirituais que não podem ser criadas do nada no momento da morte, do que resulta que, se as faculdades espirituais, conjuntamente com a memória integral, não existissem antes na subconsciência humana, dever-se-ia inexoravelmente concluir disso que o espírito humano é aniquilado com a morte do corpo. Pois bem, o grande objetivo de dissipar todas as dúvidas relativas à existência delas foi felizmente atingido, cientificamente alcançado, irrefutavelmente obtido. E isto é tão verdadeiro que todos os especialistas da questão, sem a exclusão de qualquer fachmane, se acham de acordo em afirmar, na base dos fatos, que esta realidade constitui o ponto de apoio sobre o qual gira toda a casuística metapsíquica, assim como o ponto de apoio sobre o qual giram todas as hipóteses formuladas para explicar esses fatos, tanto os dos animistas totalitários quanto os dos animistas espiritualistas. Voltando aos fenômenos de bilocação, concluo observando o quanto tudo concorre para demonstrar que o formidável problema do ser, em torno do qual tantos e tantos sistemas filosóficos, edificados no decurso de 30 séculos, se esboroaram, seria experimentalmente resolvido no dia em que fosse demonstrada cientificamente a existência de um corpo etéreo exteriorizável, imanente no corpo somático. Em outros termos, para decifrar o enorme mistério, que permaneceu impenetrável a todas as filosofias, só bastam os fenômenos de bilocação. E isto tanto mais porque estão ligados indissoluvelmente às três formas clássicas de manifestações metapsíquicas de caráter espontâneo: as aparições de defuntos no leito de morte, as aparições de defuntos pouco depois da morte e as visões de fantasmas nas casas assombradas, manifestações que representam a fase terminal e o complemento necessário dos fenômenos de bilocação. Não será inútil eu recordar aqui que as aparições de mortos no leito dos moribundos e depois do trespasse são muitas vezes percebidas coletiva e sucessivamente por várias pessoas, o que liquida a hipótese da alucinação. Pode-se dizer a mesma coisa dos fenômenos de assombração, que não são apenas percebidos coletiva e sucessivamente por várias pessoas, mas também muitas vezes identificados pelos percipientes aos quais se apresentam retratos dos agentes. Assim, pois, resulta que as aspirações de defuntos, sendo indubitavelmente aparições de mortos, confirmam os fenômenos de bilocação, demonstrando que a existência, no homem, de um corpo etéreo suscetível de se exteriorizar conjuntamente com os atributos da consciência e da inteligência, acha sua razão de ser no fato da sobrevivência do espírito à morte do corpo. Fim do livro Fenômenos de Bilocação, Desdobramento, de Ernesto Bozano. Caro amigo, se você gostou deste livro e tem oportunidade de adquiri-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados a instituições de caridade. Muita paz.